Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja aí a hora que você estiver assistindo o nosso Assim Podcast. Muito obrigado, viu, pela sua participação, por você se dispor a assistir com a gente. Esse é o Assim Podcast e aqui a gente fala de todos os assuntos, aqui todo mundo tem vez, todo mundo tem voz, né? A gente sempre preza aí pela ética, pela conversa democrática. E muito obrigado. Se inscreva no canal, né? Ative o sininho para não perder nenhuma novidade aí no Estúdio Digital TV, no Assim Podcast pelo YouTube. Né? E muito bom ter você aqui com a gente. E hoje, o nosso Assim Podcast está recebendo um cara sensacional. E ele é o seguinte: o pessoal fala que onde ele atua não nasce grama, né? É o lugar mais ingrato que existe para estar no time de futebol. Todo mundo fica ali, faz uma aglomeração, mas eu digo a você o seguinte: se não tiver esse jogador, não tem jogo. Né? Você pode jogar sem centroavante, sem lateral, pode ser o que for, mas sem ele não tem como jogar. Né? Ele é a peça principal do time, que é o goleiro. E nós estamos recebendo aqui um dos maiores e dos melhores goleiros do Brasil, que é o Sérgio. Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para a gente é uma honra sem tamanho receber você aqui. Obrigado, Joel. Obrigado ao Assim Podcast. Obrigado a toda a Thier pelo convite. Né, o Emerson que nos recebeu aqui muito bem. É um prazer bater esse papo com você e estender aqui a nossa experiência, como já passamos, né? Hoje é bom a gente bater esse papo e passar um pouco daquilo que vivemos no futebol e na vida também. Ô Sérgio, você fez parte de um dos times mais vitoriosos. Aliás, é um time, né? Dos mais vitoriosos do Brasil, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E você chega no Palmeiras, ainda muito jovem, mas você teve que substituir um ícone, um cara amado pela torcida, um excepcional goleiro que foi o Veloso. Como é que foi isso? Como é que você chega? Quando você chega? Como você chega ao Palmeiras? E essa coisa de vou substituir o Veloso. Começa, logicamente, pelo quando eu me apresento ao Palmeiras em 1989, né? Essa época, o Zete tinha acabado de se contundir, machucou a perna, quebrou a perna nessa época. E ele ficou ali de molho um bom tempo. E aí o Veloso ele sobe né, da base dos juniores para o profissional. Quando eu chego no Palmeiras, me apresento em 1989. Aí existe toda uma trajetória para que eu possa chegar ali em 93 e substituir o Veloso. O que acontece é que o Palmeiras estava vindo de um longo tempo de jejum aí de títulos e o Veloso ele sobe para o profissional, eu na base, contando um pouco do que aconteceu ali. Hoje eu consigo enxergar esse lado, porque ele, na época eu treinava na base, ele no profissional já jogando, e aí ele teve a oportunidade, em 1990, de chegar na final, você lembra? Contra o Bragantino, né? Aí o Sim. Palmeiras é desclassificado ali na semifinal e o Bragantino vai para a final com o Novo Horizontino, né? E aí era, para mim, eu analisando hoje, o Veloso seria aquele goleiro que iria tirar o Palmeiras da fila. E então, na minha visão, eu contando mais tranquilo, mais friamente agora, eu vejo que eu estava no lugar certo e na hora certa, colocado pelas mãos de Deus, porque o que eu passei para chegar até esse momento ali depois de 93, pra você ter ideia, eu cheguei em 89, passei no teste, disputei uma Taça São Paulo em 1990, fui emprestado em 89 já para um clube de terceira divisão, não era tão conhecido, mas fui pegar experiência, rapidamente contando. Em 90 eu volto, me apresento ali com 18 anos para 19, e aí eu vou disputar uma Taça São Paulo como segundo goleiro. E aí o primeiro goleiro já tinha muito tempo de casa. Enfim, nos três primeiros jogos, os dois primeiros jogos, o primeiro goleiro não foi bem. E aí eu entrei no segundo, aliás, no terceiro jogo, empatamos, eu fui bem. E quando retorna para o Palmeiras 90, essa época, os jogadores que participaram da Taça São Paulo foi todos mandaram embora. E eu fiquei. Então eu consigo, assim, decifrar que, cara, alguma coisa estava escrito para mim, né?
E aí eu fui emprestado em 91 lá para Brasília, onde eu só tinha essa opção, porque não tinha como subir pro profissional no Palmeiras naquela época. Tinha Veloso, o Ivan e tinha, acho que o César também estava lá. Enfim, em 92, 91 eu fui muito bem lá em Brasília, fui vice-campeão e fui o melhor goleiro da competição. Qual o time de Brasília? Ceilândia. Ceilândia. Ceilândia, no Campeonato Brasiliense, não tinha tanto assim, vamos dizer, poder de assim, de torcida, né, de oportunidades, de visibilidade, e eu fui vice-campeão. Meu time não era tão forte, mas nós chegamos na final e eu fui muito bem. E no retorno para o Palmeiras, em 92, quando vira o ano, aí o presidente naquela época era o seu Faquina. E aí ele viu que o meu trabalho estava sendo muito bem feito, e eu não tive empresário, não tive ninguém. Através do seu Faquina e um diretor que tinha lá da parte de, né, da parte, vamos dizer, da parte que fazia as inscrições, que fazia toda a parte de logística do clube, que era o seu Dilon. Esse aí me conhecia muito bem, e aí ele viu toda a minha trajetória, e ele tinha muita influência dentro do clube. Aí ele falou pro presidente, falou, esse goleiro, estão ligando aqui e pedindo para comprar ele. E a gente tem uma pedra bruta aqui, vocês não estão sabendo. Então, dá uma oportunidade para ele. Aí o Faquina vai e fala pro Nelsinho Batista, que era o treinador na época, me aproveitar. E aí, quando vira o ano para 92, foi quando eu comecei realmente a ter uma oportunidade no clube, no Palmeiras. E aí eu me apresento em 92, tinha lá o Carlos, que nós acabamos de falar, eu era fã do Carlos, de repente o Carlos foi contratado. Então, vamos dizer, 92, você começa uma pré-temporada, uma programação. Aí tá lá o Carlos, né? Tá o Ivan, aí tá o Veloso, o César, e tinha os outros que eram da casa, que era o Wilton, e o Paulo e eu. O Paulo ainda era o terceiro lá. Então, 7 goleiros. Aí eu falei, vou brigar nesse meio, vamos ver o que vai dar. E assim foi. Então eu consigo hoje ver que Deus estava mexendo os pauzinhos ali para falar, Sérgio, você vai chegar aí, vai, faz a sua parte que eu vou fazer a minha parte aqui. E aí foi. O Carlos ficou como primeiro goleiro, o Ivan como segundo, sobrou o terceiro. O Veloso, como era já mais conhecido, ele tinha acabado de ser campeão no União São João de empréstimo, ele estava voltando também. Em 92 ele estava voltando, de 91 para 92, do União São João de Araras. E aí o que aconteceu? O União São João de Araras ofereceu novamente um contrato para ele muito bom, para ele retornar e disputar o Campeonato Brasileiro lá. Série B ou Série C, não me lembro. Ele falou, de terceiro não vou ficar. E foi embora. E eu ali treinando. E aí o César, que era mais experiente que eu, mais velho, também recebeu o convite do time que ele tinha sido campeão, que era o Lemense. O César também tinha vindo de empréstimo. E aí o César também falou assim, eu não vou ficar como terceiro. E aí sobra a oportunidade para quem? Para mim, para o Wilton e para o Paulo. E aí a experiência minha valeu mais, né? Porque o Nelson Batista, os coletivos e o desempenho que eu tive nessa pré-temporada fez com que eles me escolhessem para o terceiro goleiro. Aí eles falaram, você também vai querer ir embora? Eu falei, o meu sonho é ser eu quero ficar. Ué. E ali surge o meu primeiro contrato na Sociedade Esportiva Palmeiras. Já era a Parmalat, não? Ainda não tinha chego a Parmalat. Mas esse contrato, para mim, era meu sonho, porque eu falava assim, cara, agora eu estou sendo o terceiro goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Até então eu era só um goleiro que estava lá tentando a sorte. E aí eu fui e eu acabei sendo escolhido pelo Nelson Batista, no qual eu devo assim, imensamente essa oportunidade. E aí começa a minha história, 92. De terceiro goleiro, começo a treinar 92, vai. Chega no meio do ano, o Carlos tem um problema no joelho, de saúde lá, e ele realmente não conseguiu segurar a posição. Aí o Ivan, que é o segundo goleiro, assumiu a segunda posição, mas num jogo que eu não sei o que aconteceu, o Jorginho, o Andrei e o Evair, os 4, foram afastados. E aí, o que aconteceu? Eu imediatamente entro como segundo, né? O Carlos volta de uma contusão, assume a titularidade de novo, e eu fico de segundo goleiro, né? O César também emprestado, o Veloso também. Ali eu começo a entender, falei, cara, eu tô de segundo.
Sou reserva imediato reserva dele. imediato. E aí começa a minha história. Eu estava muito bem. Cada mês que passava, eu crescia muito de produção. Treinando bem, me alimentando bem, sabe? Experiências. E aí foi o que aconteceu em 92. O Carlos, uns 2 meses para chegar na final do campeonato, ele machucou novamente, teve um problema. Aí retornaram o César para jogar na minha frente. Porque o César era mais experiente. O que aconteceu? Todo mundo lembra, os palmeirenses. O César vem e joga o restante do campeonato como titular e eu na reserva. Estou contando meio detalhadamente, só para você entender. E aí aconteceu que chegamos na final. Minto, nesse caminho, nesse meio do ano aí, chega a Parmalat. Eu esqueci de mencionar. Chega a Parmalat, tem até uma foto lá, né? Tá nessa foto tá o Carlos, o Ivan, eu e o Marcos. O Marcos era o quarto goleiro, ele era da base. Então tem uma foto nossa de 92 que tá esses 4 goleiros. E eu tenho essa foto lá em casa, é muito legal. E aí acontece todo esse trajeto. O Carlos tem um problema no final do ano, 2 meses para acabar o campeonato. O César vem e assume a titularidade. Por experiência, que é mais velho, né, e do que eu, e já ia chegar na final. Enfim, quando chegamos na final, todos os palmeirenses sabem, perdemos aquele jogo contra o São Paulo foi campeão, aí tem a virada do ano. E 92 para 93, o Palmeiras faz aquela seleção novamente, Mazinho, Zinho, Edmundo, aí vem Edilson. Só fera. Só fera, aí vem o próprio Vanderlei Luxemburgo, que aí ele começa a fazer o quê? Ele trouxe o Evair novamente, que estava afastado, ele reintegrou o Evair na equipe e o time começou a deslanchar. E aí eu renovei meu contrato, o Veloso voltou de empréstimo, assumiu a titularidade, o César estava jogando no final do ano com o joelho machucado, fez a cirurgia, e o César no começo da pré-temporada ficou no departamento médico. O Veloso começa o campeonato paulista de 1993, certo? E eu no banco. E o Marcos, terceiro. Aí que tá o legal do negócio. No quarto jogo, aliás, primeiro jogo, aquela euforia. Fomos ganhando tudo. Tá, segundo, terceiro. No quarto jogo em casa, contra o Rio Branco de Americana, chovendo muito, à noite. O Veloso, ele fez uma defesa, né? Na virada do primeiro tempo pro segundo, ele fez uma defesa. E aí aconteceu, ele machucou o dedo. Ele enfiou o dedo na grama e machucou. Quando eu volto pro vestiário, nós ficamos brincando ali, o Veloso não aparece mais. Aí o treinador de goleiro falou assim, ó, você vai entrar. O Veloso machucou a mão. Aí deu aquele gelo, né, cara? Eu falei, cara, o time perdendo 2-0, chovendo. A minha estreia vai ser assim, substituir o Veloso desse jeito. E aí começa a história do Sérgio. Eu subi pro Parque Antártica, chovendo muito. Eu fiquei no gol da piscina. E aí 2-0 pro Rio Branco da Americana, nós fomos pra cima e tal. Fizemos 2-2, fiz uma defesa boa. Enfim, no outro dia eu me apresentei, o Veloso estava lá com o braço enfaixado, engessado. Aí me chamaram na salinha, né? Vanderlei Luxemburgo, o seu... Como é que é o nome do... Tava lá o diretor Cipulo, né? E tinha também o Brunoro, que era da Parmalat. Sim. E aí o Marcão tava lá dentro. Aí o Vanderlei falou assim, ó, estamos conversando com vocês dois, vocês são os goleiros imediatos. Você é jovem, Sérgio, 22 anos, o Marcão 19. Imagina, aquela máquina e nós dois tínhamos que ser os goleiros titulares, né? Aí o Vanderlei falou, ó, se você não for bem nos 3 primeiros jogos, nós vamos ter que contratar. Essa foi a deixa. É o que você precisava, né? O incentivo, né? Aí o Zé Mário, meu treinador, falou assim, não, fica tranquilo que eles vão dar conta, o Sérgio vai dar conta, e ele está aqui há muito tempo, eu confio muito nele, fica tranquilo. E assim foi a minha história. Comecei jogando o primeiro jogo, o segundo, e aí foi só crescendo, ganhando melhor em campo e tal, e fui até a final. A final, chega o Sérgio lá e resumindo, dia 12 de junho nós fomos campeões paulista, em cima do maior rival, que foi o Corinthians, 103 mil pessoas no estádio, me lembro muito bem de tudo que aconteceu. E a partir disso aí, até hoje, onde eu vou, as pessoas falam que esse título foi o mais festejado, e foi mesmo. Então eu sou muito grato à torcida, em todos os meus companheiros, e primeiramente a Deus, porque eu falando assim, vocês entendem por que eu falo, esse aqui. Que trajetória, não? Passou todos os goleiros, né? E o Sérgio foi o campeão paulista, depois fui campeão do Rio São Paulo, em seguida, eu estava comentando aqui, logo em seguida campeão do Campeonato Brasileiro, fui o melhor goleiro, tem um troféu Charles Miller lá.
E depois fui campeão do torneio de Parma, onde teve Boca Juniors, o time do Parma, e Peñarol e Palmeiras, os 4 times da Parmalat. E nós fomos campeões nos pênaltis. E eu fui mais um título que eu ganhei. Então esses 4 títulos ficou marcados na minha carreira no ano de 93. Sérgio, eu vou Tanta ler. coisa aí, né? É, muita coisa. Eu vou ler aqui. Você fez parte desse time do Palmeiras que foi o campeão do século, né? Foi um negócio assim da década. Foi Foi. o time mais vitorioso. Falar algumas pessoas que jogaram, alguns jogadores que jogaram com você. Só estrela. Edmundo, Evair, Edilson, Roberto Carlos, César Sampaio, Zinho, Amaral, Antônio Carlos, Mazinho, Sorato, Tonhão, Cláudio, próprio Veloso. Como é que é o ambiente com esse pessoal? Como é que se comportava? Porque o pessoal diz o seguinte, nós tivemos, quando você fala de outros esportes, quando você tem um time com muitas estrelas, você começa a ter um problema de choque de egos e tal. Mas como é que era lá o ambiente isso? O pessoal era muito unido, ou era um grupo com vários grupinhos? Como é que era lidar com isso? Primeiramente o Vanderlei, ele teve como, vamos dizer, ele falava muito claro, né? Eu sou o comandante desse navio, desse barco, eu sou o comandante. E eu tenho que realmente conduzir esse barco para a vitória. Então ele tinha uma sabedoria para lidar com os medalhões, porque para lidar com os mais jovens e também com aqueles jogadores mais dedicados e mais simples, era fácil. O difícil era lidar realmente com os medalhões. O mais complicado da época, eu estou falando aqui em termos de ego, em termos de competição, mas era tudo voltado para um bem comum. Era tudo voltado para o time, né? O Edmundo era um cara muito difícil de se lidar em questão quando você estava dentro do campo. Fora de campo, uma pessoa maravilhosa, um cara meio introvertido, mas porém muito sincero, muito tranquilo. Só que dentro do campo, das 4 linhas, ele era assim, aquele cara que ele queria ganhar de qualquer jeito, e tipo aquele menino birrento, sabe? Que se não passasse por ele ficava nervoso. Mas era em prol da equipe. E ele teve uns atritos com o Antônio Carlos. Então a gente percebeu que entre ele e o Antônio Carlos tinha sempre essa questão de bater de frente. O Antônio Carlos às vezes falava uma coisa lá atrás, ele resmungava lá na frente, e às vezes brigavam os dois. E aí já aconteceu de voltar, eu voltando do jogo, final do jogo, entrando no vestiário e o pau tava comendo. Uma briga rolando solta. O que tá acontecendo? Antônio Carlos de Edmundo. Teve 2 brigas assim com eles. Mas, cara, brigaram entre eles, mas dentro do campo. Agora, tinha 3 caras que eram sensacionais nessa questão. Eu, muito jovem, né, 22 para 23 anos, aí tinha Evair, Zinho, César Sampaio e Mazinho. Esses 4 caras é o que segurava assim a questão mais do emocional da equipe. Eles conseguiam, né, segurar o ímpeto de um, aquela ansiedade do outro, conversavam. O Sampaio, meu. Então até hoje eu tenho assim uma admiração muito grande por esses caras, porque eles foram depois do treinador os caras que nós tínhamos como referência, né, os mais jovens. Eu, Amaral, Marcos, o próprio Cláudio, o Tonhão. Alexandre Rosa, tantos outros, Flávio Conceição, né, Sorato, então Giancarlo, Maurílio, a gente tinha essas referências que eram eles, né? O Roberto Carlos também muito jovem, Edmundo. Então esses caras é o que segurava a peteca mesmo, assim, em questão de, vamos unir aqui, vamos conversar. Então ele chamava a responsabilidade. Então o treinador, ele fez um papel brilhante, mas esses 4 para mim foram assim fundamentais. Então existiu, mas o time era unido pra caramba. É bom, muito. Tanto de vitórias, muito né? unido. Tanto de títulos. Né? Dentro de campo não tinha pra ninguém. Tanto é que às vezes o Edmundo brigou com o Evair, o Edmundo brigou com o Zinho, o Edmundo brigou com o César Sampaio, mas com o Antônio Carlos, aí o bicho era diferente, porque os outros 3 sabiam lidar com ele, com o emocional. O Antônio Carlos não, o Antônio Carlos era diferente. Então, esse era um problema. Mas, cara, dentro do jogo, não tinha pra ninguém. Edmundo realmente era um grande jogador. E assim, existem mesmo as pessoas que são extremamente competitivas, Sim, né? temperamento mais elevado. A gente tem amigos. Eu tenho um amigo que brincava de futebol, mas ele não conseguia brincar.
Ele levava a sério qualquer jogo, qualquer pelada, levava a sério. E era muito difícil lidar com ele. E era goleiro, tá? Muito difícil de lidar, porque ele era muito competitivo, muito. Tu fala para ele, calma, calma, nós estamos brincando. Difícil. Não. Ele fazia assim, né? E a zoeira, como é que é? A gente falou que tinha as brigas, mas não tinha zoeira, não? Tinha. O pessoal não zoava um ao outro de montão, não? Muito. Isso que... Quem era o mais? Pior. Já, isso que a gente sente falta, né? Uhum. Você vai perguntar para 10 jogadores que pararam de jogar de alto nível, vai falar assim, o que você sente mais falta? É desse momento, das brincadeiras, do convívio do dia a dia, dos treinamentos, porque nada mais é, na semana, você vai treinar, você vai se divertir. Lógico que é sério, mas você se diverte, você tira onda, você está no vestiário, você fica ali. É um convívio como se fosse mais com a sua família. Então existem as brincadeiras, existe a zoeira, né? E dentro dessa, vamos dizer, desse grupo, não existe aquele cara que fala assim, comigo você não pode brincar. Não. Todos eles tinham essa liberdade. Então esse é o legal. Claro que existe aquele mais fechado, aquele que não gosta muito, mas o respeito existia entre todos. Mas a zoeira existia nas concentrações, nas horas vagas. Existia muita brincadeira, muita zoeira. E aí, isso que a gente sente falta, né? O jogador tirando sarro com o outro. E, cara, esse é o momento mais feliz do atleta. Pode ter certeza disso. Deixa eu te perguntar, então, já que você falou do momento do atleta, olha, eu sou um pouquinho mais velho do que você. Eu me lembro o seguinte, claro que alguns jogadores, no final dos anos 60, eu me lembro do futebol, finalzinho dos anos 60, dos anos 70. Havia uma impressão de que você tinha o atleta e você tinha o jogador de futebol. Então, o jogador de futebol, o pessoal não chamava de atleta, né, no sentido do que é hoje. Mas, de algum tempo para cá, isso mudou. Então, assim, o que você faz? Eu sou atleta da modalidade de futebol, né? Quer dizer, o jogador, porque o pessoal contava que, não, antes de entrar em campo, em 58, não sei o quê, tomava uma cachaçinha para amaciar a bola, né? A bola de capotão, aquelas bolas muito mais pesadas, que encharcavam, eram muito difíceis de se jogar. Mas agora, o futebol, da maneira como ele é, de alto rendimento, de alta performance, se você não tiver aquela vida... É uma vida limitada? É uma vida... O atleta tem uma vida limitada mesmo? Tem. Limitada em termos assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode, você tem que dormir tantas horas, tem que se alimentar dessa forma. Como é que é essa vida do atleta? Quer dizer, você tem realmente que ter uma disciplina alimentar, de exercícios, de dormir, mentalmente, como é que funciona? Hoje falando do fim para o começo. Sim. Hoje, do final da sua pergunta, hoje você tem um atleta, né? Ele tem que estar com o corpo, vamos dizer, 100% naquele que pede o treinador, que pede o preparador físico. Se você estiver fora no peso, no percentual de gordura, na parte física e na mental, você fica para o fim da fila. Então hoje não é só você saber jogar. Fisicamente você tem que estar dentro dos padrões que eles exigem. Então vamos lá. Você já viu que o jogador joga aquele bustierzinho e tal? Sim. Aquilo ali eles colocam vamos dizer, tem um sistema que eles colocam aqui, né? E ali tem todos os dados do jogador, quanto ele correu, quanto ele gastou. Para chegar na nutricionista, ela vai, tira aquilo lá, vai lá, Sérgio, você vai ter que comer isso aqui. Até amanhã. Hoje é só isso. Na nossa época, voltando para a nossa época, já tinha esse comprometimento, mas não era, vamos dizer, obrigatório o cara sair do campo e se seguir a regra de que tem que se alimentar isso, aquilo. Não, era individual, era particular de cada um. Aquele que tinha essa característica, essa ideia, né? Essa aptidão de falar, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha ferramenta, que é meu corpo, ele saia na frente. Você pode ver que na época tinha jogadores que tinham um pouco mais parrudo, né, um pouco mais de gordura, que era o craque do time, o 10, o meia. Não era igual hoje. Né? As camisetinhas tudo bonitinha, certinha, pode ver. Então é difícil. Na época, quem se cuidava mais, chegou mais longe, conseguiu ter mais êxito na sua carreira. Isso foi individual, é de cada um. Hoje
já não tem mais isso. Eu sempre fui um cara que me cuidei, assim, nessa parte, né? Nós já tínhamos, assim, eu tinha preocupação com o que eu ia comer fora de casa, eu tinha preocupação com o meu peso. Eu sempre fui um cara muito regrado nessa questão, porque eu sabia que quanto mais eu estivesse dentro dos padrões, eu teria mais, vamos dizer, mais vitórias, mais conquistas, né? Individual e até mesmo profissional. Isso era de cada um. Não tinha essa não era obrigado. Hoje, não mais. Você tem que passar ali por um crivo, os caras vão olhar, se estiver fora, então você é chamado a atenção e até multado. Você pode ver. Hoje robotizou. Né? Os jogadores hoje, eles têm uma mania, não tem mais aquele jogador que está desigual na parte física. É raro um time que está desigual na parte física, porque a parte física hoje, no momento de hoje, ela ultrapassou a parte técnica. Se você tiver só técnica hoje, você não joga. A parte física que manda. Então, é isso que tá. Se você tiver só o físico, você joga. Não precisa nem ser muito bom. Mas a parte física, vai lá, marca bem e tal, destrói. Você joga. Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, você precisa estar em dia apto, conseguir render, porque, claro, senão você vai prejudicar o time, né? E o pessoal dizia o seguinte, né? Ou diz que jogador de futebol perde peso durante a partida, né? Perde. Porque você é pesado, você se pesa antes da partida e depois. Sim. E se não tiver esse cuidado, e você joga no domingo, vai jogar na quarta-feira, você não recupera o peso que você perdeu, né, até a quarta-feira. Tem jogador que tem dificuldade. O pessoal diz que o Marcelinho Carioca era um desses, né, que tinha dificuldade de recuperar esse peso que perdia. O peso, na verdade, ele é fundamental não só para o próximo jogo, mas para evitar a contusão, né? A contusão, ela vem quando você se desgasta, porque você não joga ali 90%, você se doa 100%, porque é uma competição de alto nível e quem vai jogar essa competição e que quer ganhar, ele se doa o máximo que ele pode. Quando você termina o jogo, a adrenalina ela vai lá embaixo, começa a vir a recuperação, você não sente muita fome, você perdeu muito líquido, você começa a repor os líquidos e se alimenta no outro dia. Daqui 2 dias tem outro jogo, né? Se você não se alimentar bem nesse intervalo que você teve esse jogo Desgaste, anterior, né? o desgaste vai cada vez mais sendo maior. Exato. O que ocasiona o quê? Hoje um brasileiro muito longo, se você não tiver uma fisiologia apurada no clube que cuida dessa área, você tem contusões, você perde jogador por romper músculos. Então, realmente, o jogador hoje ele tem que ter um cuidado diferenciado. E está tendo, né? Mas, infelizmente, o que a gente está vendo é que a parte física ela aumentou e imperou. Ela está imperando no futebol. E o que acontece? A parte técnica fica para trás. Então você vê jogos aí muito truncado, embate, você não vê jogadas, né, diferenciadas, o mano a mano. Pode reparar, um atacante chega de frente para o zagueiro, ele vai enfrentar, o zagueiro está muito bem fisicamente, que não deixa ele passar. Ele vai, não consegue. O que ele faz? Volta a bola. Então virou aquele toque-toque, tic-toc, né? Não tem mais a jogada individual, muito raro. E quando tem, o jogador é diferenciado. Que é aquele jogador que arranca e leva, né, tenta me parar, né? Isso aí. Porque a gente brincava na minha época de garoto, que era o seguinte: jogava a bola uma vez, chutava, jogava a bola a segunda, na terceira. Espera um pouquinho só, dava de canela, é zagueiro. Hoje, né, atualmente, se você vacilar na frente do zagueiro, ele toma uma bola, dribla você, o outro e faz o gol. Vai embora. Isso é verdade. Fala, mascotinho, apareceu, Eu apareci. Fala. Queria falar pro Sérgio que eu também era goleiro. Você era goleiro? Era goleiro. É mesmo? Também do Sérgio, sabia? Que legal. Na minha categoria. Fraldinhas do berçário, era você? Isso. Leitinho de leite. Vocês estavam falando aí de fazer exercício. Será que eu posso? Então vou ter que demorar muito, então? Porque eu tô no tamanho de uma bola. Não, você não pode ser a bola, né? Você tem que ser o jogador, né? E você quer jogar no gol, O teu Sérgio vai me ensinar? Vou montar uma escolinha de goleiro, já vou te ensinar, viu? Tem a escola de goleiro tá pronta. Legal, teu Sérgio. Pois é. Sérgio, falar uma coisa. A gente está falando do atleta, da preparação. Também, antes, o goleiro, a altura do goleiro, ela era um problema. Porque você não podia ser muito baixo, se você tivesse uma altura média, mediana, não chegava na bola no alto. Mas você também não podia ser muito alto, porque senão o pessoal dizia, você não vai chegar na bola rasteira.
Então, assim, os goleiros tinham 1,80m, 1,84m, 1,85m, 1,82m, 1,78m, era por aí. E depois houve uma mudança, né, gente? Goleiros enormes, né? O Silvio Luiz, né? Era Raro, 2,06 m de altura. 1,97m. O 1,97m. Cássio enorme. Também 1,97m. Mas Tudo, você é doido. Para cima, né? E aí, isso realmente interferiu? Como é que isso mudou? E como você começa a ver aqueles goleiros, Sim, né? tem uns que são privilegiados, né? Que, assim, fez tudo corretamente. A altura, o cara fisicamente é rápido, a genética dele é muito boa. Agora, eu percebi na minha carreira que se você... Você tem 1,91, é isso? Eu tenho 90, 89, 90. Tá. O que eu percebi esse tempo todo como goleiro? Você reparou uma coisa que, vamos lá, é época de 70, certo? Época de 70. Os goleiros tinham quanto? Lembra do Valdir de Moraes, o Adir Pérez, o Ado, foi da Copa de 70, o Félix, 1,70m. 1,72m, 1,74m, não é isso? Sim. 1,78m. O Leão quando jogava, tinha 82. Ele chegou até. Depois vamos para a época de 80, certo? 70. 80. Os goleiros tinham 82, 83, 84. Começaram a subir. Certo? Uhum. Aí vamos para a época de 90. Eu tenho 89, 90. O Klemer, 90. Veloso, 88, 89. O Rogério Ceni, 89, 88. O Zete, todos eles mesmo tamanho. Eu tenho tudo isso aí. O Marcos é 1,92. Então, a geração de 90, os goleiros são tudo dessa altura. 1,89, 88, 89, 87. E, raro, exceções, Silvio Luiz, Dida, né? Que é 1,96, 1,97. Aí você pega agora a geração 2000 para cima. Quanto que são os goleiros? A medida? 2 metros, 1,97 m. Então, engraçado, né? Cada década, os goleiros aumentam o tamanho. Mas eu tenho uma tese comigo. Eu acho que para as medidas da trave, que tem hoje 2,43 por 7, eu não lembro, 7,16, 7. Você tem aí um goleiro de 1,90 m, de 1,87 a 1,95 hoje, para mim é o ideal. Certo? Você pode pegar um goleiro de 1,85 e hoje que tem impulsão, que o próprio Cacillas era isso. O Júlio César tinha 86. Tem goleiros que são muito bons, assim, na parte de... Mas só que a envergadura não é tão longa, né? E o que hoje está imperando? Os goleiros grandes, eles estão assustando na hora de bater um pênalti. Né? Chega mais rápido. Eles estão, assim, treinando muito. O próprio Hugo do Corinthians hoje é um goleiro muito alto. Então ele é muito rápido. Né? Mas existem exceções. Então, para mim, hoje, na minha concepção, um goleiro, se ele for muito bem treinado, em cima e embaixo, de 1,90 m a 1,95 m, hoje, é o ideal. 1,90 m, então, se ele for rápido, ótimo. Agora, o goleiro que tem 1,95 m, se ele for ágil e rápido, ok, o Hugo é. O Cássio, não. O Silvio Luiz não era. São os jogadores mais lentos. Então, isso acaba atrapalhando. Dependendo como eu posso dizer, do perfil do jogador, da genética dele, que tem jogador que é mais longilíneo, que é o caso do Hugo, fino, rápido. Mas o Cássio é o grande, né? O Cássio é aquela gente de pessoas grandes, né? Então isso carrega mais peso, dificulta mais para você ter agilidade. Cássio, Silvio Luiz, o Zete também já era um cara mais... O Zete era rápido, né? Treinava muito. Então, esses goleiros têm dificuldade. Agora, você pega um goleiro rápido, fino, o Dida era muito rápido. Por quê? Longilíneo, treinava muito. Então, esses goleiros, sim. Agora, tem aqueles goleiros que tem muito peso e que é difícil. Então, a complexão física, ele já é grande, né? Por natureza, e é complicado. Bom, tem uma pergunta que não pode deixar de ser feita, um comentário seu. É o seguinte, em 1993, o Palmeiras, então depois de 16 anos, ia completar 17 anos, sem nenhuma conquista, né, da primeira academia, por exemplo, né? O Palmeiras vai e sai da fila e 2 jogos contra o maior rival, que é o Corinthians. Sérgio, como é que foi jogar essa final contra o Corinthians com uma torcida tão forte quanto a Gaviões da Fiel, tão participativa? Como é que foi isso?
sente, o jogador, ele entra nessa vibe de que é o maior rival, ou é uma partida, a gente tem foco? Como é que funciona? Como é que funciona a cabeça do jogador e o sentimento nesse momento? Joel, eu costumo dizer o seguinte, cara. Quando você está no processo, é uma coisa. Quando você está de fora, aqui falando, é outra, tá? Por isso existe a adrenalina, existe a concentração. O ser humano, ele realmente se transforma. Quando você vai disputar alguma coisa, você encontra força, encontra determinação, você encontra concentração. Isso tudo é colocado dentro de um processo onde você vai disputar. Essa era a minha visão, né? Para mim, quando eu cheguei na final, eu falava comigo mesmo. Eu falei, eu vou conquistar. E a vontade era tanta que eu falava, eu cheguei até aqui. Então, tudo para mim era novidade, porque era o primeiro campeonato, né? Era a primeira final minha. E eu falava assim, gente, eu tô aqui dentro do Morumbi, tô na final. Muita gente tá me vendo agora lá fora. Eu tava lá fora anteriormente, 2 anos atrás, eu tava lá, vendo as pessoas, assistindo os jogadores, ouvindo, né, na rádio. Hoje eu tô aqui dentro. Então aquilo pra mim, eu falava, eu não posso decepcionar, eu tenho que fazer o meu melhor. Então isso é do ser humano, né? De você criar uma identidade com você mesmo e a fé, né? Eu sempre fui um cara de fé. Eu orava, fazia minhas orações, pedia para Deus. Eu tinha um terço que eu orava toda vez antes do jogo, eu orava o terço, aquilo me deixava tranquilo, porque existe a parte psicológica que afeta muito o cara que vai competir. O seu psicológico é fundamental. Sim. Se você não estiver bem, o resto vai por água abaixo. Tem um treinador de goleiro que chama Carioca, meu amigo, foi meu treinador, ele falou, ó, sua cabeça tem que estar 80% boa, o resto é físico. E é verdade. Então isso tudo me deu tranquilidade. Jovem, com 22 para 23 anos, com aquele time disputando uma final com o maior rival, olhava para cima, falei, gente do céu, nem sabia quantas pessoas, eu gritava com meu companheiro e não me escutava. Então foi envolvendo uma adrenalina que não dá para explicar. Você se transforma. Você fica ali. Aí quando você acaba tudo, que você fala, onde eu cheguei, né? O que eu consegui fazer? Porque existem coisas que você faz quando você está treinando muito com adrenalina, que você, às vezes, quando você está em repouso, fala, como é que eu consegui fazer isso? O cara, quando compete, quando faz a competição, ele sabe o que eu estou falando, né? A gente consegue coisas que às vezes é sobrenatural. Você fala, cara, como é que eu fiz isso? Mas é a sua concentração, a sua adrenalina, a sua força de vontade, o seu desejo que faz com que você chegue lá. Então aquilo tudo para mim, eu falava, vou conquistar. Primeiro jogo foi infeliz, né? Tomamos o gol lá, Do Viola. o Viola fez imitou o porco. Aquilo deve ter flamou. enlouquecido o pessoal, Flamou, não? mas Ficou doido, né? a males que vem por bem. Se aquilo não tivesse acontecido, Exato. provavelmente pode ser que a gente não teria ganho o jogo, porque o primeiro jogo eles ganharam, com aquele gol que ele achou ali, até colocaram a culpa em mim, no Mazinho, mas enfim. Aí quando foi pro segundo jogo, cara, a gente só falava assim, ninguém queria falar nada. Chegamos no ônibus, entramos no vestiário, ele se vestiu e vamos pro jogo. Ninguém quis falar muita coisa. Quando saem os gols, começa a festejar e ganha o título, fala, cara, aí foi o primeiro meu, né? E quando eu entrei no vestiário para comemorar, que todo mundo gritando, os caras começaram a gritar, você é o pé quente, você é pé quente. Porque tantos goleiros passaram e não ganharam. Então eu tinha uma coisa muito boa, eu era muito confiante, tinha uma áurea muito legal, boa, positiva. Cara, eu fui campeão 10 vezes no clube, assim, 10 títulos. Confesso que errei muitos assim, jogos, mas em nenhum deles eu deixei minha marca negativa de errar num título. Eu tinha uma concentração muito elevada. Então eu era um goleiro muito técnico, muito rápido. Então, graças a Deus, fiz um trabalho bom. Então, você falou que você gritava com seu companheiro e ele não te ouvia. Você, o atleta, você, o jogador dentro do campo, lá no estádio lotado, você ouve a torcida ou você está tão focado que aquilo não chega? Como é que é? O Morumbi é distante, né? Sim. O que você escuta? Eu lembro nesse campo, quem assistir esse jogo e voltar lá e ouvir, você vai ouvir um apitozinho, que tem lá um apito que eles ficam gritando o tempo todo. É um apito que não sei de onde que veio aquele apito lá. E todo o torcedor tava com aquele apito. E você escutava só ele. Chiadeira. Só chiadeira. E aquele barulhão assim, você escuta muito pouco alguém falar alguma coisa. Só um jogador que começa a gritar aqui perto, você escuta, mas o barulho é demais. Então aquilo ali inflama, você fica a 1000. E aí existe o controle.
Você tem que ter um controle emocional. Por isso que, às vezes, o torcedor não entende por que, que um jogador chega num cara. Pô, mas por que, que chegou num cara desse jeito? Era só cercar, né? É só segurar ali. É a adrenalina, é a vontade, é a ansiedade. Então, esse é o controle que, às vezes, o atleta não tem. E a gente tem que ter isso na hora decisiva, né? Então, eu tive muito esse controle. Agora, eu vou dizer para você, é um momento único. Um momento único, final, todo mundo olhando. E você saber que você é o centro das atenções daquele dia. Cara, representar uma torcida, representar um clube e a sua família, tudo ali dependendo de você, você fala, cara, hoje eu tenho que mostrar quem eu sou. É uma coisa muito interna, né? Isso vai te levando a fazer coisas que é surreal, muito legal. Você falou aí que você nunca errou e nunca, em final, nunca comprometeu, mas, Sérgio, teve algum momento assim que você teve que enfrentar alguma adversidade daquelas e falar, ixi, agora o que que vai acontecer? E tal, porque você falou daquele gol do Viola que o pessoal reclamou de você, do Mazinho, que foi naquele vucu-vucu ali, é perna para todo lado, né? Sobrar um pé ali para empurrar para dentro, acontece. Mas teve algum momento de adversidade que você falou assim, ó, chega, não dá, isso aqui tá difícil. Aconteceu alguma vez? Aconteceu, João. Eu confesso que 99% dos jogadores passam por isso, tá? Porque é no momento difícil, na derrota, na adversidade que você cresce. Você cria casca, que você consegue ter o seu momento de superação lá na frente. Porque, cara, vamos dizer que o jogador começa a carreira dele, que seja tudo bonito, que vai ganhar tudo. Cara, não tem essa altos e baixos para ele criar uma casca, para ele ter superação, não é que a parte negativa vai acontecer. E comigo não foi diferente. Muitos outros jogadores tiveram esse momento. Às vezes o treinador não te coloca, às vezes existe uma sacanagem mesmo do cara colocar um outro cara no seu lugar, de você falar assim, pô, mas o que eu fiz, né? Esse cara não é possível, esse cara é melhor que eu. Isso não cabe a você julgar, né? O treinador que tá lá é para colocar. Mas você fica se perguntando, né? Por que eu não tô jogando? Tem vezes que tem jogador que passa por isso. Pô, tô fazendo tudo direitinho, eu tô treinando pra caramba, tô fazendo gol, e o cara nem me escala, o cara nem me coloca não sou nem escalado pro banco, né? Então, existe fases assim que você se pergunta, cara, então, mas são momentos difíceis. É lógico que não foi só isso, eu tive momentos assim quando eu fui pro Flamengo, por exemplo, em 96, eu cheguei lá, me machuquei, de primeiro goleiro eu fui para quarto goleiro. E aí eu pensei assim, eu pensei assim mesmo, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? Campeão paulista, brasileiro, vim aqui e agora tô aqui largado. Pensei, cara, eu vou parar. Essas coisas passam pela cabeça. Mas não. Aí você passa outro dia, nada melhor que um dia após o outro, porque aí vem aquela calmaria, né? Vem aquela voz assim né, do que você tem que recomeçar, porque, cara, parar, você vai fazer o quê? Então eu falo, vou ter que recomeçar. Você volta um degrau, 2 degraus e tem que você começar. Degraus, né? E aí você vê que a carreira não só minha, de outros jogadores, cada um tem uma história de superação dentro da sua própria carreira. Eu tenho 22 anos de carreira. Passei momentos difíceis, passei momentos que tive vontade de, sabe, ir pra cima de treinador. Falar assim, cara, esse cara tá me sacaneando, isso aqui, eu muito correto, né? Mas não, me engolia seco e provei pra ele dentro de campo. Não provei na marra, você tem que fazer. Não, provei dentro de campo. Isso é a melhor forma de você responder um treinador, um superior. Fazendo, né? Demonstrando que você é melhor. Treinando, se superando, mostrando cada vez mais que você pode e dar a volta por cima. Não é no grito. Eu sempre fiz isso. Treinando, mostrei para ele que eu tinha condições. Isso aí era minha, né? Era a minha questão. Então teve gente que não, foi diferente. Bateu de frente, foi. Eu era muito mais demonstrado que discutir. Então essas questões não existiu de desistir, né? Mas, como te falei, tinha muita fé, muita vontade e isso aí me ajudou muito. Muitos jogadores passaram por isso. Você teve alguma contusão muito grave? Não, sempre foi aquela que dá para recuperar com certa tranquilidade. Graças a Deus, eu tive uma contusão no dedo, estourei os ligamentos aqui, joguei 10 jogos ainda com o dedo quebrado, para não perder a posição. 2005, o Leão era treinador, Libertadores, Paulista, eu jogando, porque eu falei, não vou deixar a minha posição assim. Joguei.
A única contusão mais séria foi essa, né? E tive um menisco, que joelho também é tranquilo, o menisco, o cruzado eu nunca tive, que esse é o mais complicado, são 9 meses para voltar. Então as minhas contusões, graças a Deus, foram muito assim, superficial. 2 meniscos, um da esquerda e um da direita, e um dedo da mão. Fora isso, muscularmente, musculatura, eu sempre me cuidei, né? Eu fui um cara muito assim, vamos dizer, privilegiado pela genética da minha família. Não tinha tendência a engordar e sempre fui um cara que trabalhei muito parte física. Então, alongava muito, trabalhava bastante. Até hoje eu faço e sim, me sinto muito bem. Então, na minha carreira, essas foram as contusões. Graças a Deus. Tio Sérgio, Diga aí. você já tomou algum frango? Já, tomei sim. E não existe goleiro que não tomou frango, viu? Só existe sim, aquele que não jogou. Verdade. E quando vocês tomavam esse frango, você ficava muito triste? Muito triste, muito triste. Você queria enfiar a cabeça debaixo da terra assim pra ninguém te xingar. Era muito triste. E vou falar pra você, a parte mais triste pra um goleiro é você tomar um frango, cara. Eu nunca tomei frango. Não, né? Só comeu, né? Mas tem chance de tomar ainda, se você quer ser goleiro. Frango você só come, né? Mas patinho. Hoje em dia eu só como. Não tá, só sei. Tá Espertinho, certo, né? tá esperto. Viu, tio Sérgio? Eu quero ser goleiro do Palmeiras, como que faz? É difícil chegar lá? É difícil. Você vai ter que fazer primeiramente uma escola, treinar, se dedicar, depois aí ser aprovado nos testes. E aí quando você for aprovado nos testes, você vai ter que jogar, treinar, para você chegar na parte de cima que é o profissional. Aí depois ainda ser escalado para ver se você vai conquistar. Imagina todo esse percurso para você ser goleiro do Palmeiras. Mas isso não tem um problema. Eu tenho você como um bom treinador. Pois é, então vamos começar. Vamos marcar esse treino aí que eu quero começar a tirar logo esse excesso do seu aí pra gente botar você para jogar no Palmeiras. Tio Sérgio, outra coisa. Eu fiquei sabendo que você tem jogo das estrelas, é verdade? É verdade, eu tenho uma agência de marketing esportivo, que é essa agência, a gente faz uns jogos das estrelas nas prefeituras. Depois que eu parei de jogar, eu fiz muito isso, né? Porque muitos jogadores que pararam de jogar não têm, às vezes, uma oportunidade de continuar ganhando o seu salário, enfim, de ter uma condição de estar jogando e ser útil, né? Então a gente fez esses jogos aí, eu tenho mais de 40 aí jogadores na minha empresa e a gente leva para todas as prefeituras aí para apresentação. A minha empresa chama-se One Market Eventos, né? Tem site, tem tudo. Quem quiser depois acessar lá, pode acessar que vocês vão achar as informações. Eu já fiz mais de 300 jogos em prefeituras. Então isso é legal. Muitos jogadores aí que eu trabalho são assim pessoas do bem e é gostoso, porque você não agrada só o corintiano. É uma seleção de estrelas, dos 4 times de São Paulo. Então onde você vai jogar, você acaba alegrando todos os tipos de torcedores. Que bacana. Então você vai deixar eu ser estrela? Pode ser estrela. Você vai começar ali no banco e depois você vai entrar, tá? Sniff. Pois é, Sérgio, você falou, eu vi dos jogos desses promovidos por você, pela tua empresa aí, que é o futebol das estrelas, e eu notei o seguinte, eu estava lá nos bastidores, eu notei o seguinte. Esse jogo em Votorantim, né? Em Votorantim, na inauguração da iluminação do estádio, Domênico ali, né? Paulo Metidieri. E eu vi o seguinte, eu reparei, Sérgio, que os pais trazem os meninos, os filhos, mas aí você olha, eu fiquei observando lá, você vê o brilho no olhar do pai, né? Sim. Quando ele encontra, e eu não vou lembrar de todo mundo que estava lá, mas o Luizão estava lá, o Edilson, Batata, Neto. O pessoal estava lá. O Zé estava lá. Miller. O Djalminha, o Moroso. Djalminha foi. O Djalminha. Então, você vê aquele... Marcos Assunção, Viola. Você vê aquele pessoal... e o pai vem, não, filho, vamos lá, e tira foto, Sim. e tal, e pede autógrafo. Sim. E eu achei muito interessante, Sérgio, a maneira como esses jogadores, todos ídolos, todos eles, pessoas extremamente cultuadas, né? A maneira carinhosa, a maneira como eles tiram foto, Sim. dão risada, cumprimentam, brincam. Eu achei muito legal, One Market Events, né? E o que é legal nisso aí, Joel, que você falou bem, por exemplo, eu costumo dizer que muitas cidades não têm essa condição
de ter o ídolo tão perto. Às vezes ele não é por questão de não poder, é que às vezes é longe, não consegue ir mesmo. E às vezes o cara não consegue mesmo ver um cara que é ídolo dele, ele jogar. Então você vai nas cidades, você encontra pessoas que choram, pessoas que estão tremendo para tirar foto. E aí você vê a importância que você teve na vida deles, né? Uma criança. E isso é bacana. Cara, eu fico muito feliz quando eu faço esses jogos, porque a gente atende aí, cada estádio que nós vamos, atende aí mais de 3.000 pessoas, 2.500 pessoas, 4.000 pessoas, até 5.000 pessoas vão no estádio, né, da cidade. E é muito bacana, muito bacana. E os nossos jogadores, a gente até dá uma instruída nos caras para atender todo mundo no que possível, né? Então a gente consegue aí atender a galera que vai lá tirar uma foto. Muitas mulheres assim vão com as crianças, sabe? Tem muita mulher que participa também, muita gente que é a família, né? É a família. É um jogo de família, né? Brincadeira. A nossa empresa, ela preza por isso. A gente coloca a família para estar junto. Esse ano que vai entrar, nós vamos tentar colocar uma parte de pet também, com a cidade, fazer uma interação maior. Então a empresa está se modificando para você atender a família. Bom, Sérgio, a gente está aqui. A gente está Bate-papo longo, né? O tempo está voando aqui, né? Mas eu queria saber de você o seguinte: aproveitando aí a deixa do mascotinho, você falou que precisa de muito trabalho. Tô de olho aqui, tô de olho nessa trufa aqui. Daqui a pouco vamos devorar a trufa. Vamos lá. Sérgio, você começou a jogar futebol onde? Eu vim do Paraná com 9 anos, 10 anos, né? Melhor dizendo. Eu vim para Carapicuíba, uma cidade aqui perto de Barueri. Sim. E eu vim com a minha família, somos em 6, 3 homens, 3 mulheres. Eu sou o caçula dos homens. E aí, na época, eu... Só você joga futebol? Só você jogou? O irmão do jogou? meio jogava muito bem, o Gilson, né? O mais velho jogava um pouquinho, mas o mais velho teve que trabalhar junto com meu pai para sustentar a família. Uhum. Meu pai foi um grande jogador, assim, no Paraná. Ele era muito bom jogador. Isso, Seu pai foi profissional? Não foi porque ele não quis. Ele foi convidado entendi. para ser profissional, mas ele casou muito jovem. Ele se casou com 17 anos e ele não podia largar a família. Naquela época você não podia, ou trabalhava na roça, É verdade. ou fazia o esporte, né? Que aí ele falou, ó, eu vou cuidar da minha família. E ele acabou recusando. E aí quando nós viemos para São Paulo, e aí eu comecei a brincar na rua, tal, eu estudava e brincava na rua. A minha época era isso. Então eu era um garoto muito assim, vamos dizer, espoleta, mas na parte de futebol, jogava vôlei na escola, jogava salão, brincava. Eu era muito bom em algumas coisas. E o meu irmão mais velho do meio, quer dizer, ele jogava muito bem. Só que aquele cara muito tranquilão, não quis saber de nada. E eu fui à luta. Com 16, com 14, a minha história dá um livro, tá, Jô? Só vou contar aqui, ela vai longe. Então eu vou escrever um livro meu. Porque ele é totalmente incentivador. Porque, cara, o que eu passei para chegar onde eu cheguei eu lembro muito bem. Eu vou resumir algumas coisas. Primeiro, eu jogava uma rebatida, quando eu joguei num time chamado Ameriquinha, em Carapicuíba, com 11 anos, eu jogava de lateral direito, ponta direita. Eu jogava na linha. Aí, e quando eu chegava da escola na minha vila, na rua, eu chegava em casa, deixava meu material e brincava na rua. Tinha um lugar que eu fazia rebatida. Você sabe o que é isso? Sim, sim. Vai lá, fazer rebatida. Eu pegava... Eu brincava muito. Você lembra disso aí também? Eu lembro. Então, e aí isso aí eu aprendi a pegar no gol, porque os caras batiam, eu pegava muito. Aquela bola dentro de leite que fazia aquelas curvas. Sim. Cara, eu fazia cada ponte, cada defesa. E aí jogava de final de semana nesse time chamado Ameriquinha na ponta direita, eu era reserva. Um belo dia, fui jogar na Ameriquinha, o goleiro faltou. Aí que entra a história. Aí o treinador falou assim, alguém sabe jogar no gol aqui? E tava uma chuva danada. Aí eu levantei minha mão, falei, eu sei, né? Foi aí que foi a minha história. Joguei pra caramba, peguei muito. Aí ele falou assim, ó, faz o seguinte, o outro goleiro não precisa vir mais não, meu goleiro vai ser o Sérgio agora. Então foi aí que começa a minha história. Eu tenho uma foto dessa época, como era dentinho, no time da Ameriquinha. Pô, 11 anos, não alcançava na trave, eu pulava e não alcançava. Então isso é o meu começo. E aí começa, na minha vila ali onde eu morava, eu comecei a me destacar no salão. Comecei a dar o esticão, né? Aquele esticão que os caras falam. E aí 13, 14, 13, 14. Eu jogava com os grandão já na várzea. O pessoal botava no gol, pegava muito. Comecei a jogar salão com 16. Enfim, jogava de tudo. Aí comecei a fazer. Aí eu fiz um teste no Corinthians. Aí eu passei, mas o cara falou assim: ó, a sua idade, eu tinha 16. Eu falei, eu quero um de 15 anos. Não deu certo. Aí fui fazer um teste na Portuguesa. Esqueci meu material, porque naquela época tinha que levar o material para jogar. Não deu certo.
Aí fui trabalhar de metalúrgico. Resumindo bem, na metalúrgica eu trabalhava na metalúrgica, estudava à noite, e de final de semana eu jogava no time do Osasco, um time que chamava Osasquense, para disputar jogos abertos regionais. Então era essa a minha vida. Meu, é muito corrida. Levantava cedo, trabalhava, estudava e no final de semana. E aí o meu treinador lá de Osasco, nós fomos disputar uns jogos abertos. Eu fui vice-campeão, com 17 anos, contra o Itaquaquecetuba. E sabe quem foi campeão? O Itaquaquecetuba. Quem estava no time deles? O Cafu. Depois nós descobrimos que foi o Cafu, né? Sim. Mas era o Cafu. Enfim, 1988 para 89, o treinador do Osasco foi convidado para ir para o Palmeiras. Aí entra a minha história, que eu te falei. Em 89 me apresento no Palmeiras. Ele falou, não, você vai para o Palmeiras comigo. Fui lá e começa a minha história que eu falei aquela hora. Então, tudo isso aí, até onde eu cheguei, resumindo, eu falei resumindo, mas de detalhe por detalhe eu lembro tudo. Muito Então bem. a gente tem uma história aí de superação para, assim, jogar na várzea, passar dificuldade. Fui atropelado uma vez, andando na rua, um Fusca bateu no meu braço. Pô, imagina só. Então, tive problemas assim, coisas assim que aconteceram comigo na infância, que não era nem para estar aqui hoje, entendeu? Então, eu costumo dizer que, cara, eu fui um cara abençoado e sou abençoado por Deus até hoje. E sei que a minha história é fantástica. Por isso que eu vou fazer um livro. 10 títulos não é para qualquer um. Fala, Sérgio, e seleção? Dá um sentimento assim de, pô, não fui para a seleção e tal. Porque o jogador de alta performance, de alto nível, eu imagino que almeja a seleção, inclusive pela época que você jogou, né? Hoje, às vezes, você olha e fala, isso aí tá lá, não sei porquê, mas havia esse sentimento, né? Muito. Hoje eu teria mais chance do que naquela época, né? Porque a época tinha 2 goleiros para cada time e de alto nível. Então, assim, eu tive momentos que eu, analisando friamente a minha condição, eu tive momentos que eu falei, eu vou ser convocado, né? Mas o que imperava naquela época, que era fundamental, era o jogador ter um empresário influente, né? E eu não tinha nenhum empresário. Tanto é que em 1997, todos podem pesquisar, eu fui o melhor goleiro do brasileiro, pela Portuguesa. Fomos até as semifinais e eu fui o goleiro, assim, da Folha, da Placar. Eu fui o melhor goleiro. Só que teve um jogo que até o Zagallo e o próprio Parreira foram assistir no Canindé, me falaram depois, né? Isso foi que me falaram. Para eles escolherem o terceiro goleiro da Copa de 98. Você lembra muito bem. 98 foi o Dida e o Tafarel, certo? O terceiro goleiro foi o Carlos Germano. O Carlos Germano, Do Vasco, meu né? amigo, Carlos Germano, sem problema. Cata muito, profissional de alto nível, joga muito contra. Merecidamente foi também. Mas, eu vou falar o porquê que ele foi. Ele foi campeão em cima do Palmeiras com o Vasco, pesou muito, e ele entrou no segundo turno só. Ele só jogou no segundo turno. Eu joguei o campeonato todo. Então a minha trajetória entre eu e ele, o que eu acho que pesou foi isso, né? Ele ter ganho o título, ser do Rio, certo? Então isso ficou marcado. Depois, em 2001, o Leão estava levando o Rogério Ceni, aí eu fiquei chateado com ele, né? Porque nesse momento, em 2001, eu acho que eu estava arrebentando, mas muito bem no Palmeiras, jogando mas muito. E aí eu falei, cara, agora eu vou ser convocado. Porque eu queria ser convocado, pelo menos 1 ou 2 vezes para mim. Ser convocado para a seleção era meu sonho. E aí, convocação, eu tava assim, ó, esperando assim, ó, meu treino assim, esperando, opa, Rogério Ceni. Eu falei, puta, o Rogério Ceni foi, né? E agora vai ser eu, com certeza, porque eu tô... Bosco. Foi o Bosco. Cara, depois disso eu olhei assim e falei, nunca mais vou ser convocado. Depois dessa, aí larguei mão. Então isso foi a minha decepção com a seleção, com as pessoas que não lembraram de mim nessa época. Mas depois eu me convenci de que fiz um bom papel, fiz meu trabalho, e que não foi paciência. E você não foi o único. Muitos jogadores, Sim. Muitos goleiros e muitos craques. Espera só um pouquinho, Mascotinho. Muitos jogadores, muitos goleiros, muitos jogadores craques de bola não foram também, né? E a gente, como torcedor, ficava, mas por que não foi? Né? Não sei se brigou com o treinador, se o treinador que assumiu tinha brigado, mas já fala já, Mascotinho. Vou perguntar uma coisa para você.
você falou do Carlos. O Carlos, para quem não sabe, o Carlos foi goleiro da Ponte Preta, o time da Ponte Preta. Na época que o Carlos era goleiro, olha, nossa, Carlos, Oscar, Polozzi, Odirley, de Casa, né? Lembra desse time? Rui Rei, foi o time que, aliás, foi o time que perdeu para o Corinthians na decisão de 77, que tirou o Corinthians da fila, né? Mas você falou que esteve com o Carlos, o Marcos fala muito de você. A gente assiste as entrevistas do Marcos, ele não tem nenhuma que ele não fale. Não, o Sérgio é meu irmão, o Sérgio me ajudou muito. Não. Mas, tirando você, qual foi o melhor goleiro que você viu jogar? Em quem que você se espelhou para essa carreira vitoriosa? Eu digo que, cara, eu tive privilégio, a felicidade de encontrar o Carlos, né? No meu começo da minha carreira. Depois foi o goleiro do Corinthians, sim, também, né? Do Palmeiras. Aí ele foi pro Palmeiras em 92, encontrei ele lá, e nos treinamentos eu comecei a me espelhar, já gostava muito dele, e eu ter o cara do meu lado ali para me dar dicas. Cara, ganhei luva dele, o Marcão, ele começou, vou pegar vocês dois, juvenil, vou cuidar de vocês. E a gente não tinha tanta luva naquela época, não conseguia, porque a luva era cara, né? Era muito cara. E ele dava luva pra gente. Cara, eu fiquei assim, eu já era fã, né? E eu fiquei assim, maravilhado com o poder de reação dele dentro do campo. Treinava muito, muito rápido. Tecnicamente, eu comecei a me espelhar muito nele. Ele no chão, assim, nas bolas no chão, ele era muito rápido e ágil, né? E ele não soltava a bola, ele pegava mesmo, tinha uma firmeza. E eu me espelhei muito, eu aprendi muito com ele. E isso me ajudou na minha carreira, sabe? Porque quando você é jovem, quando você treina com mais velho, você adquire alguns caguetes, você começa a espelhar naquele cara, porque você treina com ele. Ele fala, cara, ele faz isso, eu vou fazer também. Então você vai pegando. Foi o que aconteceu com o Diego Cavalieri e eu e o Marcos. Eu e o Marcos treinamos com o Diego Cavalieri, ele era o terceiro. Ele pegou muito eu e o Marcos assim e aprendeu. Isso é verdade. Então eu tinha o Carlos como referência e o Leão, né? E depois eu tive a felicidade também de conhecer o Tafarel e jogar contra. Esses 3 goleiros foi o que eu me espelhei mais. Sempre tem. E hoje, Sérgio, na sua opinião, quem é o melhor goleiro em atividade no Brasil? Dá para definir? Cara, não precisa ser um, mas alguns. Eu vou citar alguns, né? Eu acredito muito no Everton, ainda para mim, ele é um goleiro que me inspira muita confiança. Tecnicamente é um goleiro ágil, sabe sair do gol, né? Não fez uma boa temporada este ano, mesmo assim foi bem para meu conceito. Agora, existe um goleiro que está fazendo um bom trabalho, que eu vou falar mais 2 goleiros, que para mim, logo vão aparecer aí como um raio, né? É o próprio Bento, né, que era do Atlético Paranaense, que está fora, e eu gosto muito do Hugo, do Corinthians. Acho que o Hugo, do Corinthians, ele precisa melhorar algumas partes técnicas com os pés, né? Que às vezes ele dá uma estabanada ali, mas ele, tecnicamente, ele ainda vai aumentar seu poder de reação, ele vai aumentar mais a sua qualidade técnica. Eu acho que o Hugo, logo, ele pode sim ser um goleiro. Esse ano que vai vir, possivelmente ele vai chegar na seleção. Palmeiras, Parmalat e Palmeiras, Crefisa. Qual é a? Olha. O que você acha? Duas gestões assim que marcaram muito. Cara, eu vivi dentro a questão Parmalat, né? Para a minha geração ela foi fantástica, tanto é que todos os clubes começaram depois da Parmalat virar clube empresa por causa disso, né? Sim. O Parmalat chegou, fez uma fusão ali e realmente deu certo. E para nós foi motivo assim de muita glória. Eu sou privilegiado por ter a Parmalat na minha época, eu ganhei muito título por conta disso. Ela chegou e motivou, como o Testor, o Testor, né? Fez o nome dele, do Botafogo. O presidente. O Textor. Ele fez agora no Botafogo. Investiu, né? Trouxe um gestor lá para cuidar do Botafogo. E o Botafogo, quando chegou para o Palmeiras, agora com a Crefisa, com a Leila, é o que fez no passado com o Parmalat. Então, essas 2 gerações foram muito. Está sendo vencedor agora a Crefisa e na Parmalat, excepcional. Eu diria que em épocas diferentes, não vejo diferença muito grande, não. Sérgio, um conselho para quem quer, como mascotinho, ser goleiro. Tem os meninos aí, o pessoal que quer começar falando, puxa, eu quero jogar no gol, eu quero ser igual ao Sérgio, eu quero me inspirar nele. E conselho que você dá, assim, com a sua experiência e com tudo que você passou? Olha, eu vejo que o garoto ele tem que primeiramente gostar daquilo que ele vai fazer, da posição de goleiro. Eu quero ser goleiro porque eu gosto. Você gosta? Você quer ser goleiro?
Aí você, primeiro, tem que ter esse amor, essa vontade. Segundo, quero ser um goleiro e quero chegar lá onde o Sérgio chegou, onde o Everton chegou. Eu quero ser profissional do Palmeiras, do Corinthians. Aí é também o mesmo motivo. Você fala assim, cara, eu vou treinar, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Saiba que existe sim a possibilidade de você chegar. Aí tem alguns fatores no meio do caminho que vai dizer onde você vai chegar. Se você não tiver condições de crescer, não for um goleiro que vai crescer, que consegue identificar hoje se o goleiro vai crescer, porque é fundamental a altura hoje para o goleiro. 1,87 m para cima hoje, você tem que atingir. E não precisa ser muito alto depois, 2 metros não é bom. Mas eu diria que primeiramente você tem que ver isso, né? A condição física, né? As condições de você ser um bom goleiro mesmo, tecnicamente, e vai para uma escolinha, vai treinar, vai se divertir, vai brincar. Automaticamente o goleiro dá para se montar um goleiro, dá para se fazer o goleiro. Basta ele gostar. Não importa se você está acima do peso, não importa se você tem problemas físicos. Saiba que o começo é sempre difícil, mas você vai longe se você quiser. A vontade está dentro de você. Se você quer, se espelhe em alguém e vai em frente. Não deixa que ninguém atrapalhe o seu sonho. As dificuldades vão aparecer, né? Vai, muitas. E tem que saber enfrentar e superar. E pegar Deus e vai embora. Diga, Mascatinho. Igual eu espelhei no Sérgio. Olha aí, que moral que eu tô. Eu espelhei no Sérgio. Você tava falando que você nunca foi pra seleção, né, Sérgio? Não. Eu também não. Tava numa fase tão boa que eu também nunca fui. Você ainda pode ir. Eu não vou mais. Só treinar bastante. Só treinar bastante. Mas o Claudinho não foi para a seleção, tá certo. Sérgio, a gente está encerrando. Show de bola. Por favor, deixa aí seus contatos. Quem quiser conhecer mais a história do Sérgio, quem quiser levar aí para cidades e o futebol das estrelas, os craques que fizeram tantas alegrias de todas as torcidas. O Sérgio vai me levar. Vai, para jogar na sacola, no saco de roupa. E então, aí o contato, né? Como você disse, de todos os times, né? Lógico que você enfrentou o maior rival do Palmeiras, né? Você enfrentou o Corinthians e São Paulo e todos os times aí, mas para quem gosta de futebol de verdade, a gente fica chateado porque ganhou do time que a gente torce, mas perdemos bastante. Mas existe uma admiração, e é isso que o futebol tem de bonito, né? Existe uma admiração mesmo pelo jogador adversário, quando ele realmente é um jogador diferenciado, existe uma admiração e até uma reverência, né? O pessoal chega, esse filho da mãe, deixa a bola chegar nele. Né? O pessoal reconhece o talento do atleta, né? Muito. Do jogador. Mas aí quem quiser rever esses craques que deram tanta alegria para as torcidas, deixa aí os contatos para falar com você, contratar, como é que é? Então, a gente tem uma agência, né, a One Market Eventos. Essa agência, se você tiver interesse em conhecer todos os nossos projetos lá dentro, você vai acessar o site, né, One Market Eventos, e lá está toda a história dos nossos jogos, daquilo que nós fizemos. A gente atende prefeitura, atende empresas, né, na área privada também, e é muito legal. A gente tem aí mais de 40 jogadores, é só vocês entrarem lá e ver o que realmente a gente faz, e tenho certeza que vocês vão gostar, e quem quiser entrar em contato, é só chamar lá, tá? Que nós vamos estar atendendo. E também tem o meu Instagram, que é Sérgio, essa daí, a One Market Events. E tem meu Instagram, que é Sérgio Goleiro Oficial, que aí por lá também você vai encontrar a minha pessoa e eu respondo por lá também, tá? Muito bem. Fique à vontade. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, eu. O nosso podcast é um podcast que a gente está aí na 9ª edição, então nos inspirando aí na sua história, na sua trajetória. A gente também quer crescer com essa questão do bate-papo, do entretenimento, de trazer pessoas que têm histórias que possam servir de exemplo, de inspirar as pessoas, e você com certeza é uma delas. Então, muito, muito obrigado por ter vindo, viu? A gente agradece fundo do coração, Deus abençoe você. Amém. Agora e sempre. Amém, Joel. Obrigado a você, obrigado a toda a sua equipe, né, o Emerson, né, o Thier e a todos que participam do seu programa. Tenho certeza que através desse programa a gente também passa mensagens positivas. A gente vê as pessoas que também têm saudade da gente. Tenho certeza que tem uns amigos às vezes que não conseguem ver, tá falando por aqui.
A audiência é muito bacana. E para mim é um motivo de orgulho vir falar com você e contar a nossa história, porque é um bate-papo distraído, descontraído, na verdade. E eu fico muito feliz de participar. Estarei à disposição. É só convidar novamente quando puder. E parabéns pelo programa. Muito legal. Muito legal. E sucesso para vocês. Que Deus abençoe também. Muito obrigado. Gente, valeu. A gente volta na próxima semana com mais um Assim Podcast. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, no Assim Podcast, no Estúdio Digital TV. Acompanhe a gente pelas redes sociais aí, tá bom? Muito obrigado.